Olá, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é membro da equipe de saúde ou da equipe administrativa de uma das maternidades que foi convidada a participar do projeto. Nos próximos minutos, eu vou rapidamente me apresentar, falar sobre o Círculo do Coração, a Rede Legos, expor um pouco da nossa experiência prévia. Em seguida, também falar sobre a ONG Children's Heart Link, que vai estar trabalhando conosco, explicar o projeto atual e te fazer um convite, certo? Bom, meu nome é Sandra Matos, eu sou médica cardiologista aqui do Recife. Eu me formei há quase 44 anos atrás, passei um bom tempo fora do Brasil e quando voltei em 1994, com os colegas aqui de Recife, eu iniciei 3 grupos de trabalho, uma unidade de cardiologia, que é a parte assistencial hospitalar da gente, um centro de estudos, que a gente chama de CADUCEUS, formação de profissionais de saúde, e uma ONG, que é o Círculo do Coração. Nosso vínculo principal, são vários, mas nosso principal vínculo médico é aqui, o Hospital Português, de onde eu estou falando agora, que é onde temos a unidade e o atendimento hospitalar, e na área de pesquisa também temos alguns vínculos, mas o principal é a Universidade Federal de Pernambuco, através do Laboratório de Imunopatologia Keizo Oazami, que é uma autarquia da Universidade Federal, muito ligada aos japoneses que montaram e que faz um trabalho muito grande de pesquisa e nós somos também vinculados a esse. Existem outros grupos com os quais, inclusive, vamos trabalhar, como a Universidade do Porto, alguns grupos da Inglaterra, mas os nossos 2 vínculos principais são esses. Nós trabalhamos na UCMF, Caduceus e Círculo durante 20 anos, com esses 3 nomes e com esses 3 logozinhos, e em 2014 nós unimos esses nomes sobre a égide da célula C, utilizando o C do coração, o C da cardiologia, do Caduceus, do Círculo, e também uma letra bonita, né? De caridade, de compaixão, de colaboração, coleguismo, tanta coisa bonita, palavra bonita que começa com essa letra. Então, nós hoje nos chamamos de célula C e nos representamos por essas pétalas, cada uma de uma cor específica. Então, o azul na parte de assistência médica, assistência em saúde, o verde no ensino e o vermelho na parte social, de captação de recursos, de buscar um recurso para que as equipes da UCMF e do Caduceus possam realizar o trabalho de educação e trabalho de assistência. Certo? Vamos falar um pouquinho da rede Legos. Legos é, na verdade, um acrônimo, gente. É uma palavrinha que a gente criou para expressar o nosso modelo de trabalho, que é liderar empoderando grupos para otimizar soluções. 2 minutinhos sobre isso, que eu acho que é importante, né? Hoje a gente está num mundo globalizado, e aí, sempre que existe um problema, existem soluções, muitas delas que são pré-moldadas, que quem desenvolveu às vezes não está nem diretamente ligado ao problema, e às vezes isso se adapta muito bem, mas às vezes o problema olhado de longe, ele pode ter uma característica diferente, a forma, o tamanho e tudo. E se a gente sempre aplica soluções pré-moldadas, o que acontece é que às vezes a solução é grande demais para o problema ou pequena demais, né? E não se adapta tão bem. Então, quando a gente fala do Legos, é porque nós procuramos sempre assim. Primeiro a gente identifica o problema, depois a gente agrupa aqueles que estão envolvidos no problema, e aí nós vamos tentar empoderar e liderar, identificando o que é que aquele grupo especificamente precisa. Às vezes é comprar uma máquina de eco, às vezes a máquina de eco já tem, mas não sabe fazer o exame. Às vezes tem a máquina, sabe fazer o exame, mas não tem um retorno muito grande, um incentivo muito grande para fazer, e aí a máquina fica mais parada. Às vezes a máquina, o exame está tudo lá, mas são outras coisas, é a transferência do paciente. Então, há muitas coisas que podem realmente estar envolvidas e a gente procura ir otimizando de acordo com o grupo com o qual a gente trabalha, a região onde a gente está, e achamos que assim a gente encontra, às vezes, a solução que a gente procura, às vezes acha uma solução para um outro problema que também estava impedindo o desenvolvimento de alguma coisa naquela região, e às vezes, é claro, encontramos outro problema e aí a gente começa tudo de novo, né? Vamos para a linha de base e vamos recomeçar. Então, no modelo Legos, muitas vezes o que a gente desenha não é exatamente o modelo final que a gente tem. Mas, em geral, também a gente acredita que o modelo que a gente chega é um modelo mais adequado àquilo que nós estamos procurando, de acordo com o trabalho que a gente vem realizando, tá? Então, vamos usar muito esse termo rede Legos, no caso aqui seria para cardiologia neonatal, né? O projeto que a gente tem. Então, vou falar um pouquinho de algumas experiências prévias, vou focar em uma, que é a maior que a gente tem, que foi uma experiência grande, que foi um trabalho realizado junto aqui com o estado da Paraíba. Nós trabalhamos em cardiologia, né? E a gente sabe que a cardiologia pediátrica, ela traz grandes desafios,
ela tem um custo elevado, é complexa, e quando a gente não tem ou não aloca adequadamente os recursos, a gente tem uma série de problemas, né? As filas de espera para transferência, a criança agrava clinicamente, às vezes vem judicialização, e no final, é claro, o diagnóstico tardio sempre traz piores resultados, né? Criança infectada que chega para fazer cirurgia cardíaca, em situação difícil. Então, nós vivemos isso muito, muito aqui. Pernambuco tem uma história meio longa na cardiologia e a gente tinha muito isso, ainda tem em vários locais, e a gente fica procurando sempre uma forma de reduzir esse tipo de problema, tentando otimizar, mais uma vez, né, o diagnóstico, a transferência desses bebezinhos. Não existe a menor dúvida, a gente não precisa ser da área de saúde, nem precisa lidar com isso no dia a dia para saber que um bebê com essas condições clínicas tem muito mais chance de sair bem de uma cirurgia cardíaca do que um bebê com essas condições clínicas. Esses dois tiveram exatamente o mesmo diagnóstico. Esse foi diagnosticado ou no intraútero, logo após o nascimento, eu não lembro bem, mas teve uma cirurgia excelente, saiu muito rápido. Essa mocinha, a gente precisou otimizar um tempão no pré-operatório, fez a cirurgia, o pós-operatório também apresentou complicações, e graças a Deus ela saiu também. Mas todo o custo humano, né, o custo do envolvimento de todos, o custo econômico de leito de hospital, é óbvio que tudo isso pesa muito mais quando a gente tem um diagnóstico tardio. Então, essa experiência que eu vou falar para vocês do Legos é uma experiência que começou no finalzinho de 2011 e foi até 2018. Foram 7 anos, né? De outubro de 2011 até outubro de 2018, entre aqui, o nosso estado, Pernambuco, né? População, tamanho, e o estado da Paraíba, que é o nosso vizinho para o norte, que até em torno de 2010 não tinha uma estrutura para cardiologia pediátrica, né? Tinha casos isolados, mas não tinha uma estrutura, e nós fomos chamados para tentar analisar como a gente poderia ajudar isso e evitar esses transportes para vir para fazer eco e tudo, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz no Legos é tentar entender o problema, e isso passa por conversar com muita gente, né? Lá na Paraíba, além daquilo que a gente já esperava, né, a baixa detecção e a falta do pessoal especializado, nós vimos também que faltava um trabalho de equipe, né? Os centros não se comunicavam muito. Eu acho que é uma coisa que acontece muito em nosso país. E então nós propusemos uma solução que era exatamente a gente começar desde a triagem até o cuidado, né, do feto, do neonato, da criança, passando pela parte de saúde física, psicossocial e o lado científico, tendo, é claro, como telemedicina, né, a distância. Então, a telemedicina era o nosso o carro-chefe, né, a ferramenta básica que nós tínhamos, e trabalhando sempre em capacitação, que é algo que a telemedicina nos ajuda muito. Vocês imaginam que isso foi em 2010 para 2011, era uma coisa relativamente nova ainda, né? Então, isso gerou muitas dúvidas, mas nós fomos adiante, e foi dessa forma que a rede nasceu. Nesse momento aqui, a gente chamando de Rede Pernambuco-Paraíba, né? Hoje a gente estendendo aí para vários outros locais, mas basicamente a gente queria chegar ao tratamento da criança, né? Mas a gente procurou escalonar isso tudo. Então, a gente começou discutindo os protocolos de rede. Imagina, em 2010 a gente dizendo que todo mundo ia trabalhar com telemedicina, era uma coisa meio nova. Mas a gente teria, opa, desculpa, a gente teria a triagem inicial desses recém-nascidos, que seria feita com exame físico e a oximetria de pulso, era ainda relativamente nova também lá em 2010, 2011, e quando os bebezinhos falhavam aqui, eles iriam então para um eco, que seria feito à beira do leito, guiado por telemedicina, e aqueles que confirmavam realmente, ou que os exames ainda não eram muito específicos, a gente seguiria para o hospital de pediatria, e lá a nossa equipe, nessa época, nós tínhamos uma supervisão online, mas também tínhamos visitas regulares todas as semanas, porque envolvia, inclusive, um programa cirúrgico. Não é o caso aqui da gente, né? E aí, a nossa questão também é como que a gente consegue montar isso e como a gente consegue cobrir bem isso dentro do Estado. Primeira coisa, claro, se a necessidade era cardiologia e não tinham cardiologistas lá, nós colocamos, então, cardiologistas aqui de plantão 7 dias na semana, né, 24 horas por dia, para assistir essas maternidades, e desenvolvemos um banco de dados que funciona no tablet, no computador e tudo, e que interagia e interligava todos esses serviços. Depois nós nos perguntamos, e aí, quantas maternidades a gente precisa? Então, nós fomos para a lista do SUS da Paraíba e vimos que em 12 maternidades nasciam a maioria dos bebês. Mais de 60% dos nascimentos no Sistema Único de Saúde na Paraíba estavam concentrados em 12 maternidades. Aí a gente foi olhar quem eram as 12 maternidades, e assim então nós montamos essa rede.
Juntamos as 12 maternidades, dividimos em 3 grupos de 4, sendo uma como se fosse uma maternidade mais avançada, que teria o eco, e nessa seria o exame clínico e a oximetria, quando existiria dúvida, encaminhava para essa maternidade. Então, esses 3 grupos, um hospital pediátrico foi designado pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba e todos nos unimos através da telemedicina e assim nasceu a rede de cardiologia pediátrica, cujo desenho na época foi para que a gente trabalhasse durante 6 anos, 2 anos para montar a rede em conjunto, 2 anos para trabalhar todo mundo e 2 anos para a gente ir aos poucos se afastando e fazer a transferência da tecnologia. Terminaria em setembro de 2017, mas o Estado da Paraíba, nesse período todo, também decidiu designar um hospital específico para cardiologia, que existe lá hoje, chama-se Hospital Metropolitano, e aí, por conta disso, nós ficamos mais um ano, até 2018, para deixar o hospital também já pronto, redondinho, e a cirurgia passar para ser primariamente lá, certo? Então, aqui tem o desenho inicial da rede. Como eu falei, 12 maternidades divididas em 3 grupos de 3 e um hospital pediátrico, e foi assim que isso funcionou no início do trabalho. Muita coisa, gente, difícil até colocar em poucos minutos, mas a gente tinha, de vez em quando o pessoal manda a imagenzinha no Zap, tem o pessoal aqui, tem o modelo de treinamento, que esse sim é o mais importante, nós vamos discutir bastante aqui isso, mas como lá nós tínhamos também a parte cirúrgica, então existiam seminários, simulações e tudo isso, reuniões clínicas, que também é algo que estaremos fazendo sempre durante o projeto que vai se iniciar agora, né? Então a gente tem todo esse modelo, mas o que a gente vai focar um pouquinho, eu vou falar um pouco do modelo para vocês conhecerem como um todo, mas a gente vai focar aqui no modelo de triagem, certo? Então, para esse modelo de triagem, a gente usa o método que chamamos de método ABC, não é para dizer que é simplesinho, é porque a integridade do sistema cardiovascular, ela se dá a partir da anatomia cardíaca, do batimento, que é o ritmo e a frequência cardíaca, e da contratilidade, certo? Aqui uma imagem bonita. Em breve, eu espero que todos vocês estejam conhecendo bem isso aqui, vendo bem as 4 câmaras, vendo bem veias pulmonares, reconhecendo a válvula tricúspide, a válvula mitral, vendo banda moderadora, né? Isso que a gente vai tentar passar para que a gente possa trabalhar junto. E claro, quando a gente tem um bom dado de anatomia, a gente vai ver as cardiopatias congênitas, as doenças estruturais, no batimento, ritmo e frequência, a gente vai estar vendo as arritmias cardíacas e na contratilidade, a função e aquelas doenças que a gente chama de miocardiopatias, certo? Então, esse é o nosso modelo de treinamento. E na Paraíba, a maneira como a gente fazia ele, os colegas vieram aqui na Paraíba. E esse nosso agora é inovador, porque ninguém vai vir, vai ser todo por telemedicina. Mas os colegas vinham para uma imersão teórica, e essa imersão teórica que feita aqui era só 4 horas, né? Uma manhã a gente mostrava o equipamento, vocês estão vendo aqui, tinham equipamentos padrão, também serão equipamentos padrão que nós vamos distribuir para vocês dessa vez. Falávamos dos exames e as 3 imagens principais, que é o que a gente vai começar. Depois a gente cresce, mas esse é o básico. Depois dessas 4 horas, eles recebiam um manual, que vocês receberão, o acesso a um banco de dados, que vocês terão, almoçavam, e depois do almoço, a gente mostrava, e a imersão prática era mostrar os exames. Primeiro, a gente tem um bonequinho, que a gente vai fazer a mesma coisa, só que vocês vão ver isso pela tela, e depois a gente fazia em conjunto essas imagens. Isso é a grande diferença e o grande desafio desse nosso projeto, é que a gente vai tentar direcionar essas imagens todas online para que vocês se sintam confiantes em fazer as imagens do coração do neonato, certo? Quando isso terminava, e é por isso que eu acredito que a telemedicina vai conseguir suprir essa necessidade, porque quando esse dia terminava, que os colegas voltavam para o interior, eles então tinham o dia D, né? O dia seguinte, e o verdadeiro desafio. É quando você liga a máquina, colocava lá, na época a gente tinha o tablet, ficava filmando a telinha da máquina, encostava o transdutor no bebê, e aí, é claro, aquelas 4 horas, 8 horas rápidas de um dia anterior iam ficar muito confusas para exatamente o que a gente tem a fazer. E nós brincamos muito que a gente dizia que as primeiras imagens que chegavam, não sei se alguém que está me ouvindo aqui já entende alguma coisa de ecocardiografia, mas eram imagens desse tipo, que para nós, ecocardiografistas, a gente não sabe se é um coraçãozinho muito mal formado ou um exame, infelizmente, bem mal feito, né? A gente fica na dúvida o que é pior. Mas essa imagem é muito difícil você analisar o que tem aqui, e aí a importância, e é onde eu acredito realmente que foi a rede e foi a telemedicina, né? Eu vi na prática que fez a diferença, porque é nessa hora que essa imagem chega que a gente precisa
liderar e empoderar no sentido de sentar e conversar e dizer, ó, essa imagem vamos ajustar aqui, vamos ajustar o ganho da máquina, vamos colocar a mão em determinada posição. E foi através de telemedicina, foi através dessa comunicação à distância que essas imagens, num tempo que não é muito longo, se transformam em imagens como essa, que são imagens maravilhosas. Você vê como ela está perfeitinha aqui, as quatro câmeras bem direitinho, tudo bem documentado. E mais importante ainda, naquela época, né? A gente tinha a filmagem do tablet, filmava a mão do operador, pegava voz, pegava tudo. Agora vai ser um pouquinho diferente, que a máquina vai fazer isso mais automático. Mas como naquela época a gente filmava tudo isso, nós recebíamos esse tipo de imagem, que não está só uma imagem lindíssima, de boa qualidade, mas ela trazia junto com ela isso aqui, que a gente chama do sinal do dedo. Né? Para nós isso foi super importante, porque a gente vê que o pediatra que está fazendo esse exame, ele está, na verdade, mostrando, ela, no caso aqui, está mostrando o diagnóstico. Então, ela está pegando boa imagem, mas ela também está vendo o diagnóstico. E como ela está vendo o diagnóstico, ela sabe a conduta que vai lidar a partir daí. Nesse dedinho que está fazendo assim, está mostrando que a aorta e a artéria pulmonar, a aorta, estão saindo em paralelo com a pulmonar saindo do ventrículo esquerdo, a aorta do ventrículo direito. Isso é uma transposição dos grandes vasos. Aqueles bebês que nascem vão ficar bem roxinhos e morrem muito rápido se a gente não fizer o encaminhamento, né? Então, desse momento inicial que a gente chama do braço mecânico no primeiro dia até o sinal do dedo, a gente tem aí a curva de aprendizado do colega que está fazendo esses exames e é isso que a gente vai querer estar trabalhando com vocês. Eu vou sim falar um pouco mais sobre a rede, né? Em 2 anos, por exemplo, só nessa fase de triagem a gente conseguiu um resultado fantástico na Paraíba. Se vocês olharem aqui, a gente tinha resultados de detecção de cardiopatias congênitas que eram piores muitas vezes do que o continente africano. Trabalhando juntos, a gente conseguiu elevar significativamente essa triagem. Isso foi uma coisa muito boa para todo mundo, a gente vendo como rapidamente a equipe foi sendo treinada. Nós chegamos a publicar isso junto com a Organização Mundial de Saúde, né, a WHO, como a gente chama. Se vocês quiserem ler esse trabalho, ou clica aqui nesse QR Codezinho, ou pode ir pelo DOI, mas aí fala um pouco, explica como foi a rede, como a gente estava trabalhando. Então, um trabalho que foi para nós muito querido, né, da gente conseguir publicar no nível da Organização Mundial de Saúde. E tudo isso, que foi muito nos 2 primeiros anos, levou com que o Estado da Paraíba propusesse a expansão do modelo para fazer uma cobertura universal para os bebês do SUS. E esse modelo inicial, então, se transformou e se desenhou nesse modelo, que foi o que a gente deixou lá na Paraíba, que é um modelo com 21 maternidades e um hospital pediátrico, que funciona até hoje. Dentro disso, nós saímos da Paraíba, encerramos em 2018, no final do ano, né, 2019, mas o grupo lá continuou trabalhando. Eu vou daqui a pouco também falar mais sobre isso. Mas eu queria também falar sobre essa plasticidade, por exemplo, da rede, né? Não que aqui nós tenhamos esse propósito imediato, mas eu estava conversando com um dos diretores das maternidades, dizendo que quando a gente pavimenta a rodovia da telemedicina, o que a gente vai rodar ali em cima é muito dependente das necessidades. Então, para cada situação, a gente pode remanejar, repensar e pode ir expandindo, né? Por exemplo, lá a gente viu que o resultado foi muito bom para a criança pequena, mas aí a gente se perguntou como é que a gente faz para a criança mais velha, que a gente já estava perdendo. E aí surgiu uma ideia, depois de sentar e agrupar todo mundo, de fazer o que a gente chamou de caravanas do coração. Funcionam até hoje também. Então, a gente reuniu um grupo de profissionais e ia visitar os pacientes lá no interior. Começou pequeno, como uma semana, depois passou para o modelo de 2 semanas, né? E aí a gente viu que o que queríamos, que era identificar a criança mais velha, nós conseguimos o resultado, né? Fazíamos os exames, fazíamos a ausculta, isso aqui é a auscultação eletrônica, que a gente trabalha com o pessoal da Universidade de Portugal e vamos estar trabalhando nesse projeto com vocês. Os ecos, ó, todo mundo deitadinho do lado, gestante e criança, teste de estreptococo e garganta, várias coisas. A gente ficou super feliz que estava atingindo esse objetivo e também vimos que a gente podia treinar profissionais localmente, então começamos a fazer treinamento de profissionais, um trabalho de arte e educação muito bonito que a gente vai tentar, mesmo por tele, passar para vocês, que é um programa que ensina através da música. Nós temos um coordenador nessa área. E a gente expandiu e a coisa cresceu muito. Você vê isso aqui, tudinho eram estudantes de saúde que faziam registro dos pacientes, né? E depois a gente cresceu bastante. Isso aqui, ó, é uma das imagens, por exemplo, acho que tem ela grande aqui.
uma das cidades, Princesa Isabel, uma cidade mais distante, mais difícil de chegar, lá na Paraíba, e essa menininha de lá. Quando a gente atingia o paciente de número 1000, a gente parava, todo mundo fazia uma festa, fazia uma brincadeira, e esse paciente ganhava um prêmiozinho. Ela, nesse ano aqui, eu não tenho bem certeza qual foi, essa era a paciente número 1000, mas vocês veem que as cidades se envolviam bastante, e foi uma coisa assim que foi muito gratificante nós fazermos esse trabalho. Então, gente, essas caravanas, nós fizemos a primeira em 2013 e a última em 2018, né? E vejam que na primeira nós tivemos 500 pacientes, mais ou menos, sem nenhuma capacitação, e chegamos a mais de 2.000 pacientes e mais de 2.000 capacitações, no período. E a outra coisa muito boa é que vocês vejam que a gente manteve uma proporção, e essa proporção foi de 17% de paraibanos para 83% de pernambucanos, que foram 30 daqui, que nós fomos o primeiro com 6 paraibanos, e na última nós mantivemos ou invertemos essa proporção para 83 paraibanos e 17 pernambucanos. Foram 20 daqui de Recife e 100 pessoas da Paraíba participaram do projeto. Então, para nós, essa parte é importantíssima, que é você ver como a gente vai transferindo, o modelo e a tecnologia, e isso funciona na Paraíba até hoje, né? Aqui é uma caravana nossa, por exemplo, em 2017, nós, coletinho vermelho, né? E aqui em 2019, colete cinza. Claro que as questões locais, né, e governamentais, quando nós saímos, o RCP deixou de ser rede de cardiologia pediátrica, hoje é a rede Cuidar da Paraíba, e a cor deixou de ser vermelho e passou a ser cinza. Claro, o Estado hoje ele se empoderou desse modelo de trabalho. Mas para nós é muito bom a gente ver que tudo aquilo que a gente foi plantando lá, o acolhimento também, aqui 2017, 2019, as capacitações que a gente fazia também continuaram sendo feitas, o eco, né? Aqui são as fotos de 2015, aqui também fotos deles de 2019. Então, o modelo de trabalho ficou, e hoje o Estado mantém a rede de telemedicina da Paraíba, que é uma rede que é muito conhecida hoje no Brasil e tudo, e que continua então fazendo isso, odontologia, os novos grupos que a gente foi levando e agregando à caravana. Depois disso, que foi muito importante pegar o cardiopata e ir lá longe, a gente viu que existiam outros desafios também. A gente passava na caravana e quando chegava no ano seguinte, às vezes o paciente não tinha conseguido, ser atendido de um ano para outro. E é aquela coisa de faz algo pontual e depois deixa meio solto, né? E aí nós nos preocupamos com essa adesão dos pacientes ao cuidado, em saúde, e aí agrupamos de novo todo mundo e dissemos, vamos fazer o seguinte, temos esse modelo de rede com 3 maternidades principais que tinham salas do coração e essas outras maternidades todas que não tinham. Então, nós propusemos fazer o seguinte, vamos criar novas salas do coração. Então, cada maternidade, foi muito bonito, no ano seguinte a gente inaugurou, cada maternidade tinha uma salinha que nada mais era do que uma sala com internet, e que a gente treinou, mais uma vez, os profissionais locais, para fazerem as consultas, para poderem fazer o eco básico, e a nossa equipe que ampliou um pouco para cuidar também dessas salas. E aí a gente foi e comprou uns equipamentos, comprou máquina de eco, comprou monitor multiparâmetro, esteto eletrônico e tudo, e compramos só 3. E aí colocamos nessas malas, fechamos as malas e demos um apelidozinho que foi o Ecotaxi, certo? Então, todos esses nomezinhos pegavam bem dentro da coisa. E o que era o ecotáxi? Na primeira semana do mês, a gente colocava em 3 maternidades, a gente colocava essas malas, elas ficavam lá, e aí, durante aquela semana, fazia ambulatório, exame, via que essas crianças mais velhas que a gente estava evoluindo. Quando se passava no final de semana, a outra maternidade geralmente mandava buscar, né? Iam lá e mandava buscar, ia para outra, e na outra semana para mais uma, e na outra semana para mais uma, de forma que a cada mês a gente tinha 2 novos ambulatórios mensais, no estado, e aí conseguimos fazer holter em criancinha, quando não se fazia nem em adulto, e a gente conseguiu fazer no interior, e isso também ajudou muito, que foi um projeto muito bonito. Existiram várias questões cirúrgicas, né, os números de cirurgias, que graças a Deus a gente ultrapassou a meta, que também foi muito bom, não é o nosso caso aqui, e outras coisas que foram surgindo dentro dessa noção de pavimentar a rodovia da tele e rodar outras coisas. A gente começou a ver outras condições neonatais que não eram cardiológicas, aí criou-se um grupo de perinatologia. Na fase da microcefalia foi montada uma equipe que treinou o ultrassom transfontanela e ajudou muito lá na Paraíba a detecção precoce dessas crianças, e depois ficou acompanhando, né? Eles hoje fazem os ambulatórios das crianças com microcefalia. Depois veio também a parte de obstetrícia, porque a mortalidade materna estava muito alta. E, enfim, foram grupos que foram sendo formados. E aí, para ser rápida, né? Nós vamos ter tempo de conversar mais sobre isso.
O nosso período de trabalho lá foi de 7 anos e, no total, mais de 230 mil crianças foram avaliadas. Então, foi um trabalho grande. Nossa pretensão não é fazer algo tão grande, tá, gente? Vamos começar pequeno e depois, talvez, em alguns outros grupos a gente possa expandir. Foi muito bom o trabalho do ponto de vista científico. A gente recebeu o prêmio Nicolau Urbano logo no comecinho, em 2012. Foi o prêmio nacional, talvez um dos mais importantes da perinatologia. Depois, quando a gente já estava terminando, em 2018, apresentamos nos Estados Unidos, ganhamos também o prêmio do melhor trabalho. A Paraíba recebeu a conquista lá do prêmio Odds de desenvolvimento. E, como eu disse, eles ficaram trabalhando com isso, né? Houve várias publicações, a gente pode colocar isso para vocês, se vocês quiserem depois conhecer, inclusive até em revistas como a Nature, a gente conseguiu, junto com a equipe do LICA, fazer publicações. E hoje, como eu expliquei para vocês, houve um pouquinho de mudança de roupa e de nome, né? A Rede Cuidar, mas aqui a gente saiu no finalzinho de 2018 e vocês vejam que em janeiro de 2019 a Paraíba já estava colocando em prática a Rede Cuidar, né? Premiada, né? Que tinha sido na ONU, nos Ódios do Milênio, e hoje uma das colegas que participou desde o início, né? Uma colega pediatra, a doutora Juliana, coordena lá na Paraíba essa rede. Então é isso que a gente está buscando, né? É fazer isso. E quando eu disse, não foi só 2019, não. Eu até coloquei isso aqui, né? Porque essas fotos são da caravana de 2024. Eu não vi se tinha do 2025, mas agora, de 2024, eles fizeram todas as mesmas coisas: o ônibus, as mesmas cidades, o atendimento. Então, realmente é um modelo que ficou e que a gente fica muito feliz por ver isso sendo dado seguimento. Agora vamos voltar para cá para chegar no nosso pedacinho, para terminar. Children's Heart Link. Children's Heart Link, gente, é uma ONG também. É uma ONG norte-americana, tem mais de 60 anos, eu acho, né? É de 69, né? Essa ONG, e que tem como objetivo melhorar o cuidado de crianças com problemas cardíacos em países de baixa e média renda. Eles começaram também com aquelas ações humanitárias pontuais, mas se afasta, e depois eles foram evoluindo para parcerias de longo prazo, né? Então, hoje eles fazem parcerias com hospitais, com governos, com sociedades profissionais, e trabalham numa área muito bonita. Eles trazem pessoas para treinar. Nós aqui no Português agora somos parceiros dele, e o Texas Children tem vindo aqui para fazer o treinamento de pós-operatório e tal, para melhorar cada vez mais a assistência. Eles desenvolvem centros autossustentáveis, ampliam acesso a diagnóstico e tratamento, segurança do cuidado, trabalham com redes, daí estamos trabalhando juntos, né? E advogam por melhoria na qualidade da assistência e dos recursos para essas crianças. Então, esse grupo aqui com a gente, especificamente nesse projeto focado na criação de redes, vai estar nos ajudando. Eles têm perna em muitos países, assim, esses são os que eu conheço, mas acho que tem mais áreas, e vão estar aqui junto conosco nesse projeto atual, que é basicamente para a gente conseguir que crianças brasileiras tenham um melhor cuidado, crianças carentes, é claro, né? Crianças dentro do ambiente do SUS. E assim, já de antemão, vamos estar trabalhando com a Universidade Federal também, vamos estar trabalhando com a Universidade do Porto também, então existem parceiros nesse projeto. Esse é o desenho, uma coisa muito rápida. O projeto em si eu vou discutir na reunião que eu vou chamar todo mundo, né? Que é quando a gente vai sentar e vai discutir melhor. Mas só para vocês saberem, nós vamos ter uma maternidade em São Paulo, no Ceará, em Pernambuco, no Amazonas, no Maranhão, em Goiás, em Roraima e em Santa Catarina. Vamos estar trabalhando juntos nessas maternidades, só para a gente ter uma sensação da distância, né? Se a gente considerar aqui em Recife, que é o ponto zero, né? Nós vamos para Fortaleza, nós vamos para São Luís do Maranhão, Rorainópolis e São Gabriel da Cachoeira, que fica aqui, o que o pessoal chama da cabeça do cachorro, né? Aqui em cima. Não existe sequer uma rodovia direto, né? O Exército traz pacientes, voa quando é necessário. É realmente uma área de um certo isolamento geográfico, é uma área que nós estamos sentindo assim, um desafio muito grande, uma vontade muito grande de ver se realmente a gente consegue, com a telemedicina, melhorar a assistência naquela região. Aqui para baixo a gente tem aqui pertinho, em Pojuca, em Pernambuco, vamos seguir para Goiás, vamos depois para São Paulo e vamos chegar a Curitibanos, e no todo nós estamos falando em 10 mil quilômetros de cobertura nesse projeto. Então eu espero muito que vocês consigam participar com a gente. Eu queria fazer agora o convite, né, oficial, e esse convite, então, é para que a gente faça uma primeira reunião online às 19h30. Nossas reuniões são sempre na hora do almoço, tá, gente? Mas como essa é uma primeira, e se você está vendo esse vídeo, você está convidado para ela, eu queria que não fosse só para diretores de maternidade, não fosse só para os gestores, mas sim também
para as equipes, não apenas para o coordenador médico, o coordenador de enfermagem, o coordenador de informática, mas para os enfermeiros, os médicos, para que vocês conhecessem melhor o nosso modelo de trabalho e aquilo que a gente gostaria realmente de estar fazendo. A nossa ideia é, dia 1 a gente já faz essa primeira reunião e ainda nas 2 semanas seguintes a gente vai fazer um cursinho rápido, daqueles de imersão, assim, bem rápido, para vocês conhecerem melhor o modelo de trabalho e aquilo que a gente vai fazer. Nós estamos em fase de liberação ainda também de comitê de ética, isso tudo, e se Deus quiser, a partir de janeiro, a gente já começa a coleta de dados. Então, vamos tentar manter esse prazo e eu espero realmente que vocês possam estar conosco no dia 1 de dezembro, na segunda-feira, 1 de dezembro, às 19h30, para a gente fazer o lançamento oficial com as 8 maternidades, com as equipes das 8 maternidades, e se Deus quiser estarão presentes também nesse dia o Children's Heart Link, não sei a Philips, porque na Holanda são 4 horas, acho que 5 agora na frente da gente, não sei se o pessoal vai querer estar acordado de madrugada para estar conosco, mas acho que o Children's Heart Link com certeza vai estar, assim como os colegas da Universidade Federal, e Portugal também vai depender um pouquinho, porque é a mesma coisa, é madrugada para eles. Mas a partir daí nós vamos ter nossas reuniões semanais e vamos ter um horário onde a gente vai fazer o treinamento de cada uma das maternidades, ok? Muito obrigada, desculpem o tempo, viu? Mas eu tentei resumir muita coisa num único momento e em dezembro, dia 1, na segunda-feira, a gente se encontra novamente. Obrigada e até lá.